Vamos que vamos com mais um desafio Enem. Estamos agora já na aula 30, né? Nesse nosso trabalho nós analisamos uma questão do Enem todas as semanas. Se você então não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva e acompanhe toda semana o nosso desafio Enem. Aquelas questões mais complexas que requerem uma atenção maior e eu vou orientando sobre como você procede para chegar na resposta através de uma leitura atenta do enunciado e também da eliminação ali dos distratores, beleza? E a questão de hoje, questão 30, nós temos mais um texto aí do Guimarães Rosa, né? Guimarães Rosa cai muito no Enem, né? Guimarães, Clarice, João Cabral, terceira geração, cai bastante no Enem aí. Um texto chamado Famigerado, né? Isso aqui é um conto do Primeiras Histórias, e aí o enunciado da questão diz o seguinte, ó. A linguagem peculiar, né, característica, diferente, é um dos aspectos que conferem a Guimarães Rosa um lugar de destaque na literatura brasileira. Isso aqui é uma introdução, né, sobre as características do Guimarães Rosa. Aí diz assim, ó, no fragmento lido, a tensão entre a personagem e o narrador se estabelece porque... Então veja, eu não li o texto, mas já sei que, né, que tem essa característica da linguagem peculiar e que existe aqui uma tensão entre o narrador, né, quem está narrando a história, e um outro personagem. E eles querem saber por que existe essa tensão, o que provoca essa tensão. Então vamos ao texto, ó. Famigerado. Com arranco, o sertanejo calou-se, como arrependido de ter começado assim, de evidente. Contra que aí estava com o fígado em más margens. Pensava, cabismeditado. Meditando em cabeça baixa, né? Um neologismo aí. Do que se resolveu. Levantou as feições. Se é que se riu, aquela crueldade de dentes. Encarar, não me encarava. Só se fito a meia esguelha, dentro de lado, né? Latejava-lhe um orgulho indeciso. Redigiu seu monologar. Então observe que esse sertanejo, ele parece falar, querer alguma coisa, mas ao mesmo tempo tem algo que o impede, né? Um pouco de vergonha, um pouco de orgulho e tal. O que Frouxo falava, de outras diversos passos e coisas, da serra de São travados assuntos insequentes como dificultação. A conversa era para teias de aranha, ramificações, né? Eu tinha de entender-lhe as mínimas entonações, seguir seus propósitos e silêncios. Assim, no fechar-se, como jogo sonso, no me iludir, ele enigmava. E pá, de repente falou o que ele queria falar. Vós-me agora me faça a boa obra de querer me ensinar. O que é mesmo que é? Faz-me-gerado, fal-me-geraldo. Famílias gerado? Veja, esse sertanejo, que é um jagunço, ele quer saber o sentido da palavra famigerado. Então ele procura, né, o narrador, que é um médico, um doutor lá, só que ele se sente, né, naquela vergonha, naquela humilhação, né, de fazer a pergunta. Tá? Então existe claramente uma tensão entre eles, porque é um jagunço, né, um homem violento, acostumado a matar e tal, numa situação de tensão. Tá? Aí nós vamos para a pergunta, lembrando, né, que eles estão afirmando que existe uma tensão entre personagens, eles querem saber por que tem essa tensão. Então vamos para as opções. A primeira diz assim, o narrador se cala, pensa e monologa, tentando assim evitar a perigosa pergunta do seu interlocutor. Quem está monologando, que diz aqui, é o personagem, né? O sertanejo. Tá? E não há essa postura de tentar evitar a pergunta. O que o narrador tenta é entender, né, a pergunta, a intenção do sertanejo, mas não evitar. Então dá para eliminar isso aqui. O sertanejo emprega um discurso cifrado e com enigmas, como se vê em Conversa para Teias de Aranha. Tá, ele até emprega, né, um discurso meio com enigmas, né? Cifrado não é questão de ser cifrado, né, em termos de símbolos ou coisas assim. Mas não é isso que causa a atenção. Tá? Entenda que o discurso já é uma consequência de uma determinada tensão. Então não é isso que serviria como sendo o motivo dessa tensão aí. Tá? E além disso, os enigmas, na verdade, ele não cria enigmas. Ele vai protelando a pergunta.
né? O narrador até entende, né, que é uma coisa meio enigmática porque ele não está entendendo onde ele quer chegar. Mas não que o sertanejo propositalmente está criando esses enigmas, como a afirmação aqui diz. Letra C. Entre os dois homens cria-se uma comunicação impossível decorrente de suas diferenças socioculturais. Parece existir realmente uma diferença sociocultural. Porém, eu não posso dizer que cria-se uma comunicação impossível. Eu posso dizer que existe uma comunicação dificultada, mas não impossível. Porque, afinal de contas, ele consegue, né, comunicar a sua pergunta ali. A fala do sertanejo é interrompida pelo gesto de impaciência do narrador, decidido a mudar de assunto, o assunto da conversa. Não existe isso no texto. Não há esse gesto de impaciência, nem essa decisão de mudar o assunto da conversa. Então, também dá para eliminar. Sobrou, então, a letra E. E aí, ó, voltando à pergunta, a tensão entre o personagem e o narrador se estabelece porque a palavra desconhecida, famigerada, adquire o poder de gerar conflito. Tudo isso é porque o sertanejo não sabe esse sentido, está com vergonha de perguntar e tal, e cria esse conflito, essa tensão. Até porque o sertanejo foi chamado de famigerado e ele quer saber se isso foi ofensa, para ele poder tomar a atitude dele. Então isso gera um conflito. Perfeito. Resposta à letra E. Só que aí, ó, olha o que diz no final. E separar as personagens em planos incomunicáveis. E aí você fala, mas então tá errado, professor, porque você acabou de dizer que a letra C está errada porque não é uma comunicação impossível, apenas dificultada. Então, qual a diferença entre planos incomunicáveis ou comunicação impossível? É o mesmo sentido. Realmente, gente. Mal formulado esse final aqui. Tá? Por esse final, nós teremos, então não tem resposta correta, mas o Enem considera a letra E como correta. Tá? Realmente, vocês vão se deparar com isso, tá? Não tem jeito. Vocês vão se deparar com situações que poderiam ser questionadas depois. Tá? E geralmente são questionadas, só que o Enem geralmente não volta atrás, não admite. Tá? Porque eles consideram o seguinte, ó, a pergunta é, o que estabelece o conflito aqui que está sendo colocado? A palavra desconhecida que adquire poder de gerar esse conflito, essa tensão. Até aqui está certo. Tira a parte final. Se eu colocasse assim, ó, separando os personagens em planos que dificultam a comunicação, estaria perfeito. Agora, o problema é a palavra incomunicáveis. Mas é aquela história, gente. De acordo com o enunciado, a opção que melhor se encaixa nisso, sem dúvida nenhuma, é a letra E. Então você tem que marcar a letra E. Certinho, gente? Então eu aguardo você numa próxima questão do nosso Desafio Enem. Um abraço!